Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak que vos fala, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos trabalhar características da região norte, o extrativismo vegetal e mineral. O que se extrai dessa região de vegetais e de minerais e que são importantes para o desenvolvimento econômico, não só do norte, mas do Brasil como um todo. É importante a gente conhecer o que são essas reservas extrativistas, ou seja, onde estão esses recursos que são explorados, que são utilizados pela sociedade. E muitos dos produtos, dos aparelhos que nós temos em nossas casas, por exemplo, têm a presença de minerais que foram explorados na região norte, que foram retirados, extraídos da região norte. Muitos itens, cremes de beleza, medicamentos, às vezes, também utilizam recursos vegetais, trazidos ou retirados da região norte. Então, importante entender o tema até para entender que alguns produtos que nós usamos fazem parte, ou utilizam como matéria-prima esses recursos vindos da região norte. E nesse sentido, então, o objetivo da nossa aula compreende ali conhecer as principais atividades extrativistas da região norte e como elas impactam no meio ambiente modificando a paisagem. Mais do que a gente conhecer, entender a importância econômica, também é importantíssimo avaliar quais são os impactos ambientais gerados por essa atividade de extrativismo. Quais são as mudanças feitas no meio natural para se tirar recursos da natureza e serem utilizados pela sociedade. Então é importante também a gente fazer essa reflexão ali que faz parte do nosso objetivo. E aí pergunto para vocês, o que são reservas extrativistas e como elas impactam no meio ambiente, como a exploração dos recursos dessas reservas vai impactar no meio ambiente, que é a segunda parte da nossa reflexão. Conhecer onde estão essas reservas, As reservas extrativistas são essas áreas onde a gente vai ter esses recursos naturais disponíveis para a sociedade retirar, explorar e utilizar, mas essa exploração, essa retirada vai gerar consequências, ou seja, vai gerar impactos ao meio ambiente. Quais são esses impactos gerados? Então é importante a gente estabelecer ali as duas características quando nós pensamos na região norte, já que é uma região muito rica de recursos naturais, sejam eles vegetais ou minerais, existe uma grande quantidade disponível desses recursos para serem extraídos. Então daí a importância da gente pensar. E aí vamos entender ali as atividades extrativistas, Quando o ser humano começa a retirar da natureza. Então nós pensamos ali que essa são uma das atividades primitivas, primeiras, que o ser humano fez, retirar algo da natureza para atender suas necessidades, que acontece inclusive desde o início da humanidade no planeta, que utilizava, que retirava da natureza esses recursos para se manter até os dias atuais. É uma atividade que continua acontecendo, como por exemplo a coleta de frutos, a coleta de sementes, de castanhas, tudo isso faz parte dessa atividade de retirar da natureza, que é o extrativismo, E aí nós podemos então pensar ali que essa atividade tem um nome, extrativismo vegetal. Quando eu retiro recursos vegetais da natureza, como a coleta de frutos e raízes, eu digo que é extrativismo vegetal. A imagem aqui traz para nós essa ideia, da coleta do açaí, da exploração ali, da retirada desse recurso da natureza pelo ser humano para utilizá-lo, Então são características que nós temos do extrativismo vegetal. É importante a gente saber que as atividades extrativistas foram por muito tempo a única fonte de renda da população. Então, o que a população tinha para gerar renda, para conseguir se manter, se desenvolver? Era justamente o extrativismo, a retirada de recursos da natureza, Hoje, outras atividades são praticadas, como a mineração, a agricultura, a pecuária, ou seja, aumentou a quantidade de atividades
que vão gerar renda, que vão fazer com que a pessoa consiga se manter desenvolvendo aquele trabalho, aquela atividade. Mas no início a gente tinha somente atividade extrativista. O que o ser humano fazia? Retirava algo da natureza para se manter, né? Então, nós vamos ter ali alguns dos principais tipos de extração vegetal para conhecer. O que se extrai na região norte? O que se retira da natureza na região norte? Então, vamos aos exemplos ali, né? A extração de madeira, por exemplo, utilizada na fabricação de móveis, produção de carvão, na construção civil. E quais são os tipos mais explorados na região norte? O mogno, o cedro, a cerejeira, são as chamadas madeiras nobres, inclusive, que durante muito tempo foram e ainda são de grande interesse da população para a fabricação de móveis, né? O móvel de mogno, de cerejeira, ele tem um outro valor, né? No entanto, é retirar da natureza essa árvore para poder fazer esse móvel, é extrair da natureza esse recurso, né? Então, a extração de madeira ali é uma situação que afeta sim o meio ambiente, que modifica as características naturais, porque está sendo retirada a vegetação. Quando eu tiro uma árvore ali que tem 70, 80 metros de altura, só na derrubada dela ela já vai derrubar várias outras árvores menores, a vegetação menor que está embaixo. Isso já gera um impacto. Agora imagine retirar uma grande quantidade de madeira de uma área, que é o que a gente chama de desmatamento. Vai gerar um impacto ambiental muito grande ali, né? Destacamos também o cupuaçu, que é uma fruta usada na fabricação de sucos, cremes, doces, sorvetes, entre outras aplicações, né? Está ali na imagem também para a gente entender a utilização de mais esse recurso que é retirado da natureza. Temos o açaí, que na atualidade tem assim um consumo muito grande, não só na região norte, mas no Brasil inteiro. As pessoas consomem produtos derivados do açaí, né? Cremes, sorvetes e tudo mais. Então, esse recurso que a princípio era usado pela população da região norte, na atualidade ele se expande para outras partes, né? E é usado ali na fabricação de sucos, cremes, polpas, entre outros. Outros exemplos da extração vegetal, nós temos ali um destaque para o jaborandi, para a copaíba, para a quina, né? Que são vegetais com propriedades medicinais. Olha aqui a importância do extrativismo vegetal. Então são algumas plantas que têm propriedades medicinais e que são usadas na fabricação de remédios, de medicamentos. Então, um princípio ativo que tem nesse vegetal é usado para a fabricação de algum medicamento, por exemplo, e também para produtos de beleza. Vejam mais uma vez a importância da gente entender o extrativismo vegetal como uma fonte de recursos para atender às nossas necessidades, né? Então, destacamos ali também. Ainda nós vamos ter outros tipos de exploração vegetal, destacando ali o látex, né? Que historicamente foi importantíssimo na região norte, lá no ciclo da borracha, né, onde se extraía o látex para a produção da borracha, que desenvolveu muito várias partes da região norte. As capitais, né, têm ainda ali nas suas construções características que nos remetem, né, nos levam àquele período do ciclo da borracha. Então é mais uma atividade de extrativismo vegetal. Mas além do extrativismo vegetal, nós temos o extrativismo mineral, que também é presente na região norte. Depois da nossa atividade, nós vamos também entender um pouco sobre o extrativismo mineral. Nós vamos pensar um pouquinho na atividade ali, para que vocês respondam e reflitam sobre o tema. Faça uma redação da exploração de recursos minerais na região norte, com os problemas socioambientais dessa atividade do extrativismo. Estabeleça essa relação. Qual é a relação entre retirar da natureza recursos e os impactos que são gerados no meio ambiente? Então, escreva a tua resposta, pense nessa relação que existe entre essas duas atividades e nós voltamos em seguida com a correção.
Voltamos com a correção da atividade, então vocês deveriam estabelecer uma relação entre a retirada dos recursos naturais, o extrativismo, e os impactos gerados por essa atividade. Então, como a gente poderia colocar ali a nossa resposta, né? Apesar de muito importante para a sobrevivência do homem e para o desenvolvimento econômico, o extrativismo pode desencadear vários problemas ambientais. Então, por um lado, ele é extremamente importante, é uma atividade extremamente importante, porque para atender a necessidade de sobrevivência do ser humano e o desenvolvimento econômico. Mas, por outro lado, nós vamos ter grandes impactos gerados a partir dessa atividade, como, por exemplo, redução da biodiversidade. Se eu retiro a vegetação, eu retiro o habitat natural de muitos animais, por exemplo. Eu acabo retirando muitas plantas que poderiam, né, ser utilizadas em um outro momento de forma sustentável. Tudo isso são modificações que vão fazer perder a biodiversidade. O que é a biodiversidade? É a variedade de espécies vivas. Então, se eu tenho modificações que vão alterar tudo isso, eu vou perder espécies de vida ali, né, naquela região. A extinção de espécies animais e vegetais, poluição, modificação do solo, entre outras coisas. Então, são alguns dos exemplos dos impactos ambientais do extrativismo vegetal ali que a gente trabalhou até aqui. Mas a gente falou que existe uma outra forma de extrativismo, que é o mineral, ou seja, a exploração, a retirada de recursos minerais da natureza. Então, vamos entender ali o que é o extrativismo mineral. Uma atividade econômica muito importante para a região norte. Podemos dizer assim que é uma das bases da economia da região norte, do desenvolvimento da região norte, o extrativismo mineral. O Amazonas e o Pará são os estados que têm maior atividade, são os maiores em área e os que apresentam as maiores reservas de vários minerais que são explorados, que são extraídos da natureza. Por isso que eles são os mais ativos na região em relação à economia e em relação a essa atividade do extrativismo, certo? O Amazonas se destaca ali pela produção de petróleo em terra firme. Existe a exploração do petróleo que é feita no fundo dos oceanos e a que é feita em terra firme. No caso do Brasil, o estado do Amazonas é este local, né, onde se explora petróleo em terra firme. Então, uma atividade ali de extração mineral extremamente importante, né? E também em produção de gás. E o Pará se destaca na produção de minério de ferro. Então, são atividades que movimentam a economia, não só da região norte, mas do Brasil. Exploração de petróleo e gás, que é importantíssimo para as indústrias, né? As indústrias utilizam isso, né, de modo geral, como matéria-prima ou como fonte de energia. E também o minério de ferro, que é muito utilizado em diferentes atividades, principalmente nas metalúrgicas, nas siderúrgicas e para a construção civil. Então, olha quanta atividade que utiliza esses recursos, né? E aí vamos pensar ali, então, nessa extração de petróleo no Amazonas. A imagem ali traz para nós, né, o local, a região ali de extração de petróleo. Acontece em Urucu, província petrolífera, no município de Coari, tá? Que é isolado e só se chega lá de barco ou de avião. Então é no meio lá da floresta, nessa área de exploração desse recurso, e a forma de chegar lá ou é de avião ou é de barco, mas é um local de exploração desse recurso mineral. A extração de ferro no Pará, que nós temos ali na imagem, né, mostrando para nós um local onde é feita essa extração, né? A Serra de Carajás, que é localizada no estado do Pará, é a maior área de reservas ali de minério de ferro, certo? Do mundo, na verdade. É a maior província mineralógica do mundo que a gente chama. Ou seja, onde tem a maior quantidade de minério de ferro para ser explorado. Daí a sua importância econômica ali e a intensidade, né? O quanto se explora desse recurso no estado do Pará. Então, pela importância econômica, pelo uso do minério de ferro. Mas existem outros minerais que também são explorados no Pará, como o manganês, o cobre, o ouro
e o níquel, que são outros minerais utilizados pela sociedade em diferentes atividades, certo? Outra característica importante. No entanto, se por um lado contribui muito para o desenvolvimento econômico, por outro lado nós temos que pensar na questão ambiental. Então ali, qual é a relação da extração mineral com o meio ambiente? Assim como a gente viu a questão da vegetação sendo retirada, modificando as características naturais, quando é feita a retirada de recursos minerais, a gente também vai ter essa característica, né? Devido à atividade da extração mineral, a região da Serra do Carajás tem sido alvo de polêmicas envolvendo ambientalistas, as pessoas que têm um olhar de preocupação em relação ao meio ambiente. A maior parte das reservas minerais estão localizadas em áreas cobertas por floresta. Ou seja, para explorar o que está lá no subsolo, é preciso, em primeiro lugar, retirar a vegetação. Se está numa área de floresta, isso já é um problema ambiental que vai ser gerado, né? Eu retirei a vegetação e aí depois é que eu vou escavar ali e poder explorar o recurso que está no subsolo. Então isso gera ali preocupações e discussões dos ambientalistas sobre essa exploração de recursos, né? E aí modifica ali, destruindo a vegetação, o solo e os rios, porque os buracos que são feitos, né, nessas áreas de exploração, eles são muito profundos, né? Vão abaixo do nível dos rios e isso prejudica ali a disponibilidade de água, inclusive, dos rios, né? Então vejam que é muita modificação nas características naturais a partir da atividade de extração de minérios, né? Aqui nós temos então uma imagem que traz bem para nós essa ideia de como é que fica a área ali onde é feita a exploração desse recurso. E aí nós dizemos que o desafio hoje é buscar uma maneira de desenvolver a atividade de mineração, mas que na tentativa de manter os recursos, os outros recursos naturais existentes. Então, será que vai se conseguir chegar num ponto de explorar os minerais do subsolo sem modificar tanto, sem retirar toda a vegetação, sem degradar tanto o meio natural, sem alterar tanto o meio natural? Esse é o desafio da atualidade, né? De pensar em formas de explorar esses recursos, mas sem degradar totalmente os outros recursos naturais presentes ali, como a vegetação. E aqui o mapa traz para nós, né, onde estão localizadas as jazidas de minerais no Pará. Então nós temos aqui a Serra de Carajás, onde a gente vai ter, aí a construção da ferrovia dos Carajás, que vai até São Luís, no Maranhão, para que o que é explorado de mineral aqui chegue lá nos portos, né? Então são as mudanças que nós vamos ter no meio natural aqui, inclusive a construção de uma ferrovia é uma mudança significativa ali, né? Para poder escoar essa produção ali da exploração desses minerais na Serra de Carajás. Aqui nós vamos ter, então, a construção da ferrovia e outras alterações. A Floresta Nacional de Carajás, que é uma área de reserva ali natural, né? Para proteger ao menos parte da questão ambiental. E aqui nós vamos ter a ligação, né, entre portos e ferrovias que facilitam a atividade do extrativismo. Então, retirar e transportar o minério de ferro, por exemplo, é preciso uma estrutura. E, neste caso aqui, são principalmente as ferrovias para chegar até os portos. Então, são características ali das mudanças do espaço geográfico que são resultado da atividade do extrativismo mineral. E aí uma perguntinha para vocês. Vimos que as atividades extrativistas trazem muitos impactos para o meio ambiente. Pense e reflita. Será que é possível no nosso dia a dia usar o meio ambiente de maneira sustentável? Vamos relacionar com essa ideia do uso dos recursos vegetais e minerais que nós estudamos. A atividade do extrativismo, né? Retirar da natureza gera impactos. Será que é possível alguma forma diferente em relação a isso? Respondam e nós já voltamos com a correção.
Voltamos para a correção da atividade, então, uma reflexão, se é possível retirar os recursos sem degradar de forma tão impactante, né, o meio natural. Vamos pensar ali juntos na nossa resposta? Sim, é possível, mudando os nossos hábitos, consumindo produtos naturais, reutilizando embalagens, separando o lixo, incentivando a reciclagem, utilizando transportes menos poluentes, são algumas das ações que contribuem para o meio ambiente sustentável. Ou seja, diminuir ou modificar os nossos hábitos e depender menos dos recursos naturais, de ter que retirar da natureza, é a melhor forma de diminuir os impactos ambientais das atividades de extrativismo. Se é possível reutilizar, reciclar, mudar os hábitos, a gente utilizar menos recursos naturais, a gente vai ter menos áreas sendo exploradas, porque a sociedade está usando de forma mais consciente os recursos disponíveis, é isso que vai diminuir os impactos ambientais das atividades de extrativismo vegetal e mineral. Então, é uma mudança de comportamento, de hábitos da sociedade. A gente sabe que isso é extremamente difícil, né? Mas não é impossível de acontecer. Aqui, então, retomando um pouquinho o que a gente trabalhou, né? Atividades extrativistas na região norte, o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral, e como essas atividades podem impactar no meio ambiente, modificar de forma muito significativa o meio natural. É importante refletir sobre o tema e pensar ali na nossa resposta final. As mudanças de hábitos são os principais fatores que vão levar à diminuição dos impactos ambientais, porque vão diminuir o uso desses recursos que são retirados da natureza. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês sobre o tema. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!